Olha só, pessoal, 2 crimes de estupro que chocaram Minas Gerais nessa semana têm uma semelhança que chama a atenção. Os suspeitos são reincidentes e haviam deixado o sistema prisional após progressão de pena pelo mesmo tipo de crime. Em Juatuba, o corpo da estudante de psicologia Vanessa Silva, de 23 anos, foi encontrado com sinais de violência às margens da BR-262. Ela estava desaparecida desde segunda-feira, quando saiu do trabalho. O principal suspeito, de 43 anos, já tinha sido preso por estupro e tráfico de drogas e deixou a prisão em dezembro de 2025. Outro caso ocorreu em Matozinhos. Uma adolescente de 16 anos foi estuprada no caminho de casa por um homem de 36 anos, também reincidente. Condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, ele cumpriu cerca de 5 anos e saiu da cadeia em janeiro após a progressão de pena. É lógico que a polícia ainda vai investigar, Eduardo, mas a gente precisa tratar essas duas pessoas como suspeitas, né? Esses homens como suspeitos, mas tudo leva a crer que sim, são os autores do crime e são reincidentes. E aí coloca em xeque toda essa história da progressão de pena, de reincidência. Como é que você olha para isso? Bom dia para você. Bom dia a todos. A primeira fala minha é sobre a progressão. Eu continuo a favor, respeito todo mundo que pensa o contrário. Eu acho que o sentido da pena é a ressocialização. É a pessoa ir lá e falar assim, o que eu fiz da minha vida? E na minha cabeça, por mais cruel, deprimente, brutal que seja o crime de estupro, eu acho que o cara fica 5 anos... Eu penso com a minha cabeça, né? Se eu ficar 5 anos lá, eu ia pensar bastante para não fazer isso mais. Então, sou a favor da progressão, ponto. Agora, reincidiu, já passou da hora da gente ter uma castração química, Sr. Júnior. Eu tenho certeza absoluta que o mundo já tem, que a medicina, que a ciência já tem substâncias capazes de tirar a libido. Por cara desse não ter desejo de fazer um negócio tão bárbaro, tão antigo, tão Idade Média. E para você saber que tem, sabe o que está acontecendo nesse momento, Júnior? A Polícia Federal está fazendo uma operação em vários estados, prendendo brasileiros, em operação conjunta com a Europol, a Polícia Europeia, que numa rede internacional discutiam via internet substâncias capazes de sedar mulheres e jovens que depois de sedadas eram abusadas e os filmes circulavam na internet, nesse tal de Deep Web, esse mundo sujo da internet. Então é o seguinte, mecanismos tecnológicos nós já temos. Acho que está na hora, sabe? Se você cometeu estupro, você vai ficar um bom tempo na cadeia para esfriar, para ver o estrago que você fez na vida de uma pessoa. Eu acho que o crime de estupro, Júnior, só se compara ao crime contra a vida, sabe? De homicídio, feminicídio, porque praticamente acaba com a vida da pessoa. Então você vai ficar lá um tempo na cadeia. Agora, ganhou a chance de voltar e ser gente e aprontou de novo, castração. Ô Rita, 2 crimes pesados, tensos, um inclusive com a menina sendo morta, né, após a violência. Os 2, se confirmado, os 2 são reincidentes. E aí essa discussão sobre a progressão de pena e tudo vem à tona, não tem jeito. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Você mesmo falou essa palavra, dói, né? Reincidência. Então, não aprenderam nada, né? Não aprenderam nada na cadeia. Pelo contrário, né? Devem ter aprendido a ser reincidentes. Eu continuo defendendo aí uma reforma no judiciário. E olha, Júnior, para esse tipo de crime, eu sou, inclusive, a favor da pena de morte. William Travassos, queria te ouvir, bom dia. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia os ouvintes da Itatiaia. Eu vou na linha do Edu, porque, assim, para mim a cadeia é punição, sabe, Edu? Mas eu acredito na ressocialização, eu acho que a gente tem que acreditar nisso, mas o cara tem que entender que a cadeia é para punir o que ele fez de errado aqui na sociedade. E o Edu toca no ponto que eu acho que é o principal. A gente tem o projeto de castração química, que inclusive passou em julho de 2025 lá na Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara, que aprovou o projeto, e agora o próximo passo seria o projeto passar a ser votado e aprovado no Senado Federal antes de seguir para a sanção presidencial. Castração química é o seguinte, você vai dar uma injeção no malandro e vai acabar com o libido dele. E ele não vai conseguir praticar o crime. E aí alguns críticos falam, mas aí ele pode matar a pessoa. A gente vai criar um banco nacional
com pedófilos, com estupradores, para a gente ter noção de que essa pessoa está ali. E o projeto aí tem um ponto que eu não concordo muito, que é sobre essa questão voluntária do sujeito. Acho que isso tinha que ser o Estado identificou, já vai punir o cara com isso, e é uma punição mesmo, para evitar que ele volte a cometer crimes assim. Então a gente tem que... É difícil porque a gente conversa de redação, né? A gente recebe o tema agora de manhã. A última informação é essa, precisa da aprovação, né, do Senado. Isso foi em julho, a última movimentação, pelo que eu entendi, foi em julho de 2025, então a gente está aí aguardando essa movimentação do Senado, né, para poder dar uma resposta à sociedade. E assim, Júnior, a história da menina que foi encontrada, que estava desaparecida, é cruel, porque você vê a imagem da garota saindo do estágio, indo para a rodoviária, aí encontram as roupas da menina, a calça da menina, ela sem roupa, amarrada, né, e com sinais de violência. É de uma crueldade absurda. Então, castração química nessa turma. Ô Silvana Lobo, te deixei por último de propósito, porque você é operadora de direito aqui da mesa e tem uma visão um pouco mais técnica disso tudo. Além desses dois casos, teve um que aconteceu agora de manhã, tá lá no itatiaia.com.br se você quiser acompanhar, mas resumindo a prosa, um idoso de 81 anos foi preso suspeito de importunação sexual durante uma viagem em um ônibus da Buser que saiu do Rio de Janeiro com destino a Belo Horizonte. Uma amiga da vítima viu ele passando a mão nas pernas da menina e avisou o motorista parou na Polícia Rodoviária Federal e a ocorrência está sendo feita agora. Ou seja, não são casos esporádicos, são casos realmente que acontecem muito. Bom, o William e o Eduardo falando da castração química, a Rita foi um pouco mais além, falou da pena de morte. E para você, como é que a gente vai resolver isso? Porque na prática a nossa discussão precisa ser essa, né? Como é que a gente vai resolver isso tudo? Exatamente. Bom dia, Júnior, bom dia a todos do Conversa e bom dia principalmente a todos que nos ouvem. Bom, com relação à pena de morte, nós sabemos que é uma situação inconstitucional, a nossa Constituição não permite, e nós temos o princípio da não retroatividade, né, de direitos fundamentais que são conseguidos pelo país. Então, não vejo possibilidade de nós virmos adotar a pena de morte no Brasil. E aí, estenderia isso, inclusive, talvez a castração química, porque nós não temos previsão na nossa legislação de penas físicas. Então, isso pode se considerar uma pena física e pode vir a ser considerado uma espécie de atuação inconstitucional. Mas digo aos senhores o seguinte, primeira coisa, vamos acabar com a progressão de regime, aumenta a pena, tudo bem, a pena não é, nós também não podemos ter pena perpétua, porque também é proibido pela nossa Constituição, mas um dia esse sujeito vai sair. Então veja bem, o sujeito estava condenado a 9 anos e 6 meses, ele cumpriu 5, saiu e estuprou, não tem nem 2 meses. Se ele tivesse cumprido os 9 anos e meio, aí ele cumpriu a pena toda, saiu e estuprou, e aí? Então, qual é o grande problema disso? E aí eu entendo a castração química que os meus colegas aqui falaram como o tratamento que é previsto na lei de execução penal. A primeira coisa que deve ser feita com um sujeito quando ele é condenado é passar por um exame criminológico. Esse exame criminológico tem um criminólogo, tem um psicólogo, tem um médico, tem um assistente social, tem o próprio diretor do estabelecimento, onde é feito um programa ressocializador para esse sujeito. Então, quando você vê que isso, é claro, não chega a ser doença incapacitante a ponto do sujeito ser inimputável, não é mesmo. Agora, o que a gente vê? Se o sujeito não tiver condições de ter ereção para introduzir o órgão peniano nele, na mulher, ele vai introduzir os dedos, ele vai introduzir um pedaço de pau, ele vai introduzir alguma coisa. Você está querendo dizer que não tem a ver com libido assim? Ele tem satisfação na agressão sexual, no sofrimento da vítima. Isso não é até uma coisa, tem os sadomasoquistas aí que se impõem isso, sexo com violência, mas o problema do estuprador nesse sentido é esse, porque eu pergunto pra vocês que são homens, qual o prazer que vocês têm de submeter uma mulher e fazer ela sofrer? Não é muito melhor que ela goze, que ela tenha prazer, que ela sinta feliz? É muito melhor que isso aconteça. Então é óbvio que esse sujeito não é inimputável e que ele precisa ter um tratamento específico dentro dos estabelecimentos penais, que é o que não acontece. A lei de execução é a lei penal, é a lei mais descumprida do país. E ninguém tá nem aí, porque se trata de criminoso, dane-se. E aí,
nesse ponto do que a Rita falou, tem razão. Pra sociedade é muito melhor o quê? Esse cara me incomoda? Mata! Aqui, nós estamos com esse problema aí de ônibus pra pessoa que tem deficiência física, que não tá indo na aula. Pô, isso me enche o saco. Mata eles todos. Matar é a melhor coisa que tem pra gente ficar livre do problema. Mas o problema existe e tem solução prevista na lei. O que acontece é que a lei não é cumprida. Vamos lá, primeiro que você... Um pitaco aqui, dentro da fala da Silvana, é exatamente isso. O problema no Brasil é essa sensação de impunidade. Nós estamos do STJ, acusado de abuso sexual. Olha onde nós paramos. Então, gente, a ressocialização aqui não funciona. Se não tem ressocialização, nós vamos conviver. É com a reincidência. E aí é o limite da tolerância da sociedade que não aguenta mais tanto criminoso na rua. Aí vocês falam, o quê? Primeiro esse senhor, esse juiz que está sendo acusado, houve um vazamento de informação. Tá aí o primeiro erro dessa história. Porque um processo desse você tem que manter sob sigilo. E o vazamento seletivo aqui é comum nesse país. Isso não é certo. É o primeiro ponto. A Silvana fala aqui, qual é o prazer que vocês, homens, e aí você faz uma referência à bancada, têm em ver uma mulher sofrer? Nenhum. Porque aqui não tem nenhum doente aqui, nenhum louco, nenhum psicopata. Esses caras têm o prazer porque eles têm um distúrbio. Eu concordo com você, inclusive nesse projeto da castração química, você prevê. Atualmente a pena é de 6 a 10 anos, não é isso? É. Então passa de 10 Dependendo, pode ser tem pena maior, de 10 a 15. Então, aí fala o seguinte, estupro. Atualmente a pena é de 6 a 10 anos, passará para de 10 a 20 anos. Se envolver lesão corporal grave e se a vítima tiver idade entre 14 e 18 anos, passa dos atuais 8 para 12 anos, que hoje é 8 a 12, passa de 12 a 22. Estupro de vulnerável, hoje 8 a 15, passa de 12 a 20 anos de prisão. Então, assim, não é só a castração química. A gente prevê ali, a ideia é que o cara fique mais tempo preso. Agora, há de concordar com você que num sistema penitenciário falido como o de hoje, onde não tem vaga para todo mundo, existe uma política do Conselho Nacional de Justiça, mesmo que ela não seja declarada, de um desencarceramento, porque a gente não tem onde guardar essa turma. Quer falar, Eduardo? Júlio, tem um negócio que tá me incomodando profundamente nos últimos dias. Eu não tava pensando em tocar nesse assunto aqui não, porque nós estamos vendo um tempo em que você chega aqui e fala A, a pessoa entende B. A minha fala vai ser entendida com certeza por muita gente. Tá passando pano pro homem. Mas não é isso. O Travassos tocou no assunto. Gente, o Brasil tá de ponta cabeça. Um cidadão que tem mais de 60 anos, que tem um alto cargo na República, estava recebendo uma família na casa dele. Convidou a filha dos amigos, uma menina de 18 anos, ele com mais de 60, para ir para dentro do mar. E teria tentado abusar da menina. Ela botou a boca no trombone, os pais fizeram o que tinha que fazer. Saíram imediatamente e foram para a polícia. A polícia fez o que tinha que fazer, está apurando. Só que o Brasil já acabou com a vida do homem. O Júnior já acabou com a vida do homem. Já está julgado e condenado. Acabou. É isso, cara. Acabou. Esse cara não pode ir mais na rua. E o que eu quero dizer é o seguinte, Júnior. O mar não tem câmera. Mas já apareceu uma outra vítima dele, uma outra mulher reclamando. E vai aparecer mais. Quando acontece isso... Pronto, Júnior, acabamos de julgar. Acabou, Júnior, já está julgado. Pronto, aí já pode prender. Ô, Júnior, para quem é jornalista, não pode esquecer enquanto viver da escola de base, tá? Às vezes tudo, por isso que eu sou contra a pena de morte. Tudo parece estar certinho, você descobre lá que o cara é inocente, aí é tarde. Então, Júnior, não se pode fazer isso, Júnior. Você não pode acabar com a vida da pessoa. Gente, eu não estou minimizando a gravidade do fato se é que ele fez. O que eu quero dizer para o senhor e para a senhora é o seguinte: o Júnior Moreira tem um ranço comigo. Ele me atrai para um lugar qualquer que não tem a câmera filmando, sai de lá gritando: o Eduardo tentou abusar de mim. O país acaba com a minha vida. Eu precisava falar isso. A família era amiga há tempos. Eles tinham um grupo de WhatsApp em comum. E já apareceu um outro caso. Tudo, então, Rita, em tese. Nós estamos falando de pessoas que conviviam há tempos. Você convida para sua casa, para passar férias na sua casa, desconhecidos? Gente, não, pelo contrário. Mas existe um processo legal. Então, deixa só, Eduardo, vamos com calma nisso aí, Rita, porque não é bem assim, no não. No mundo civilizado, Rita, você tem denúncia, apuração, prova, condenação. O cara está condenado, acabou com a vida dele.
Não, é a divulgação das informações de um processo que está em andamento. E isso é errado, gente. Não pode ser assim. Eu não quero isso para ele, porque eu não quero para mim. Ponto, para qualquer um. E sobre a pena de morte, deixa eu dizer uma coisa para todos aqueles que defendem a pena de morte, aí vale uma reflexão. Tá, quem é que vai matar? Você tem coragem de disparar uma arma de fogo ou de aplicar uma injeção? Isso aí vai ter filas e filas de candidatos a fazer isso. Ok, vamos lá. Você quer arrematar, Rita? Acho que você respirou aí para falar ou não? Oi? Não, quer arrematar? Você Não, quer arrematar, ou não? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Gente, vocês são homens. Ué, mas a gente tá aqui lutando pelo fim da violência contra a mulher. O que eu quero é só que o processo legal seja respeitado. E quando eu vejo o vazamento de uma informação, de um processo que está sob sigilo, a gente vem observando esse comportamento na justiça como um todo. E é no caso do Banco Master, muito obrigado. É no caso do Bolsonaro. Tchau, querida. Tchau, assim? querido, virou impressão quando foi falado. Júnior, vazaram, o próprio Sérgio Moro vazou. Ô, Júnior, ele foi afastado das funções. Ele foi afastado das funções mediante uma acusação. Ah, mas eu concordo, afasta é pura. Sim. Só que tem uma acusação, Júnior, de indecência assim, inacreditável. 2 ministros do Supremo, eles não foram afastados do serviço. Pelo contrário, coisa que a esposa do Moraes está assumindo novos cargos, novas ações. Então, gente, que mundo é esse? Olha só, pessoal. Que país é esse? Tem um tempo. A primeira coisa que eu falei, não sei se vocês se lembram, é uma reforma do judiciário. Eu acho que nós temos que começar com uma reforma do judiciário e o que é lei nesse país. Pessoal, tem pouco tempo, mas bolsonaristas e frentes parlamentares ligadas ao setor produtivo buscam reagir ao fim da escala 6x1, escala defendida pela esquerda, né? Os grupos consideram apoiar, por exemplo, um regime de trabalho de até 40 horas semanais, mas sem imposições de escalas, ou a manutenção de até 44 horas semanais, mas com jornadas um pouco mais flexíveis. Isso virou assunto do ano, já que é um ano de eleição. E aí, Eduardo, a gente via a esquerda caminhando muito nesse sentido, depois a Câmara entrou na história querendo ser protagonista e agora uma espécie de contra-ataque da oposição. Essa escala 6x1 tem 73 anos, é da época de Getúlio. Tá na hora de mudar, de permitir ao trabalhador descansar um pouco. Mas vamos discutir, gente. Vamos conversar. Vamos ver por setor. A indústria está dizendo que vai ter um prejuízo de 178 bi. A agropecuária, o agrobusiness, disse que vai ter um aumento da mão de obra de 25%. Lá na frente, se a gente não discutir, fizer um afogadilho para ganhar voto, nós todos, mas principalmente os mais pobres, vão pagar no imposto, porque vai ficar tudo mais caro. Rita, tem 1 minuto para dividir entre 3 pessoas. Eu sei que é pouco, o assunto é complexo, mas queria te ouvir rapidamente. Eu sou a favor da flexibilização da jornada de trabalho entre quem contrata e quem vende sua força de trabalho. Eu acho um absurdo, se você olhar o que é PIB, Produto Interno Bruto, é a soma dos bens e serviços produzidos numa economia. Se nós queremos prosperidade e crescimento, nós temos que trabalhar. Nós somos um país pobre. A carga horária no México, por exemplo, é de 48 horas, na Argentina de 48, na Coreia de 40 horas, na China de 40 horas, sendo que na China você pode negociar uma jornada 9, 9h30. Você trabalha das 9 da manhã às 9 da noite e descansa durante 6 dias. Tem um dia de descanso. Então isso depende da atividade e depende da necessidade do trabalho. Se nós adotarmos essa escala na política, nós teremos inflação e nós teremos um caos. Nós já não temos mão de obra. E aí, gente, o Estado acaba de quebrar. Silvana, por que a gente não faz, já que a gente gosta tanto dos Estados Unidos, tem tanta gente indo para lá e para Portugal para trabalhar, Silvana e Travassos, por que não faz que nem lá? Por hora, trabalhou, ganhou, vai embora. Eu fico pensando só quem é que vai pagar essa conta, me perdoe, e assim, é um discurso legal no ano eleitoral, né? É bonito, Traz voto. E aí, Silvana? Eu sou contra o fim dessa escala, mas a favor da liberdade dessa negociação, desde que não se abuse do trabalhador. Mas vocês estão querendo que o empregado discuta com o patrão a flexibilidade? Não, aí por isso que existe representatividade. Deixa o patrão também não pode criar uma ideia que isso não tem mão de obra, gente. Procura mão de obra. E quem trabalha por conta própria trabalha até 24 horas.